Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui conversando sobre um assunto que eu tava querendo ver aqui há muito tempo, conversar com vocês sobre isso. Quem acompanha meu canal há mais tempo sabe que eu sempre curti muito falar sobre produtividade, organização, planejamento. E desde o meu primeiro planner, que foi em 2016, se eu não me engano, acho que foi em 2016, eu tenho tido muita rotina de organização, de planejar as minhas metas, planejar o meu dia a dia, sempre com planejamentos a longo e a curto prazo também. Então, eu poderia dizer que eu tenho muita experiência nesse assunto, já li muitos livros sobre isso. Inclusive, já tive um curso que se chamava Rotina Organizada, que ainda está nos meus planos fazer um remake desse curso, recriar ele, digamos assim, porque eu gosto muito do nome Rotina Organizada. Eu realmente queria trabalhar mais essa imagem, mas são planos futuros, que estão na minha lista de planejamentos futuros. Mas o que acontece, tá? Dentro desse universo existem muitas divergências de opinião, principalmente muitos extremos, onde tem pessoas que defendem a produtividade máxima, que é naquele ritmo de fazer tudo o que eu tenho pra fazer, sempre mais e mais e mais, e o máximo, e sempre melhor do que todos, e sempre explorando o máximo de mim mesmo, sabe? E tem outras pessoas que levam uma vida mais equilibrada, dando conta daquilo que dá pra dar conta e que, enfim, é a sua prioridade, enfim. E eu já me vi em muitos, nos dois lados da história desde que eu conheci esse mundo da produtividade e do planejamento. E depois de ler alguns livros sobre isso, eu pude tirar muitas conclusões, mas principalmente sobre a minha visão e sobre aquilo que eu já experimentei dentro desse universo. Quem me acompanhava também há mais tempo sabe que eu já participei do 5 AM Club, que são pessoas que acordam às 5 horas da manhã, mas no final do vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, que naquela época era sempre com o objetivo de produtividade, de fazer o dia render mais, de acordar na frente, de ter mais tempo, de ter aquela disposição, enfim. Esses eram os meus objetivos quando eu tinha esse ritmo de vida, vamos dizer. Como eu disse, ao longo desse período eu comecei a aprender algumas coisas sobre esse assunto, mas principalmente a me conhecer melhor. E eu comecei a refletir sobre o que realmente é produtividade, o que realmente é válido, sabe? Porque não é válido tu trabalhar 15 horas por dia, às vezes numa coisa que não te dá um retorno nem financeiro e muito menos pessoal. Enfim, e começar a pensar melhor sobre isso, entendeu? Sobre dias que eu trabalhava 15 horas e outros dias que eu trabalhava 5 porque não tinha trabalho, porque eu tinha trabalhado tudo no dia anterior, porque eu queria produzir o máximo que eu poderia, entendeu? Então, era uma questão muito, na minha cabeça, emergencial, de eu preciso fazer isso, eu preciso fazer agora, eu preciso fazer melhor. E eu comecei a perceber que eu não precisava, sabe? Que tava tudo bem. Comecei a olhar pra pessoas perto de mim, e uma das pessoas que é uma das maiores referências na minha vida, que é minha mãe, eu comecei a observar muito o jeito que ela leva a vida dela, sabe? A minha mãe, eu sempre digo que ela é um ser excepcional, porque ela é a rainha do deboísmo, ela é uma pessoa plena, assim, calma, sussa nos quesitos da vida dela. Mas eu comecei a perceber que, ela ama o trabalho dela, a empresa dela tem mais de 15 anos, ela se dedica, ela dá o sangue dela pela empresa. Mas dar o sangue dela pela empresa não significa sacrificar a paz dela por isso, entendeu? Comecei a observar o jeito que ela lidava com isso. Eu realmente não tenho exemplos na minha família de pessoas que são workaholic a nível de perder relações familiares ou não ter tempo de sair com os amigos, quando na verdade tem, mas tá priorizando outra coisa. Eu não tenho esse tipo de exemplo. Eu comecei então a olhar essas pessoas em volta de mim, que mesmo assim obtinham sucesso nas suas carreiras, mas não deixavam de lado o pessoal. E nesse último ano eu comecei a valorizar muito mais o lado pessoal da minha vida, sabe? Valorizar o meu tempo com o Léo, valorizar o tempo que eu tenho com as minhas amigas, valorizar a minha igreja, valorizar pequenos momentos até comigo mesma, sabe? Que antes eu ficava trabalhando até a hora de dormir. Então eu desligava o computador, escovava os dentes e dormia. Hoje eu entendo que é importante eu desligar o meu computador, tomar meu banho, fazer daqui a pouco uma rotina de skincare, olhar uma série, ler um livro, ou não fazer nada também, sabe? E ficar de boas e fazer mais coisas por mim. Então, nesse último ano eu comecei a refletir sobre o que de fato é produtividade. O que de fato é fazer mais, é ser produtivo, é ter uma rotina otimizada. O que de fato é eu estar dando o meu máximo.
sabe? E até que ponto eu devo dar esse máximo. E eu comecei a conversar também com alguns amigos que trabalham não necessariamente na mesma área que eu, mas no mesmo estilo. Então, empresa própria, empresa pequena. Voltando, agora a gente tá voltando a trabalhar home office, então que tem esse formato de trabalho também. E essas pessoas têm as mesmas angústias que eu. E eu vejo por muitas amigas que trabalham com internet, que estão aí dando a cara a tapa nos stories todos os dias, que são angústias que essas pessoas têm. Mas não só quem trabalha com isso. Pessoas que são assalariadas, que trabalham em empresas. Muito da nossa geração tem esse sentimento, sabe? De eu preciso ser o melhor naquilo que eu faço. Eu preciso produzir o máximo que eu consigo no menor tempo possível. As pessoas da nossa geração têm esse ritmo, certo? E isso tem causado doenças. Não é por acaso que é uma das gerações com mais crise de ansiedade, depressão, etc, enxaqueca, enfim. Eu botei tudo isso na balança e comecei a pensar até que ponto isso valia a pena. E não só até que ponto valia a pena, mas até que ponto isso era sustentável na minha vida. Afinal de contas, eu acho que ninguém vive uma vida inteira assim, pelo menos não vive o estilo de vida que eu quero viver, que é um estilo de vida que eu vou cuidar da minha família, que eu vou ter filhos, não só um, que eu quero ter mais de um, que eu vou poder fazer viagens, que eu vou poder realmente curtir a minha vida, entendeu? E no sentido que faz sentido pra mim, entende? Mas não é o estilo de vida que era sustentável pra mim e que eu gostaria de levar pro resto da minha vida. E talvez tenha pessoas que sim, que pensam, trabalho a minha vida sim, e eu quero viver uma vida para trabalhar, para minhas próximas gerações terem condições melhores, sei lá. E tudo bem, mas não era o estilo que eu gostaria de viver. Comecei a admirar pessoas que trabalhavam em qualquer lugar do mundo, que trabalhavam com uma rotina leve. E ao mesmo tempo que eu admirava essas pessoas, eu julgava. Tipo, eu pensava, meu, eu tô aqui o dia inteiro trabalhando na frente do computador. Olha ali a fulana, tá dando uma passeadinha no shopping no meio da tarde. Muito engraçado como muda as nossas prioridades, pensamentos, enfim. E aí, quando eu comecei a olhar pra mim e como eu tava me comportando, eu percebi que eu tava sendo uma idiota, sabe? Que eu não precisava lidar daquele jeito. Até eu postei ontem no meu Instagram uma mensagem assim, que eu senti muito que era pra mim, mas que eu precisava postar pra vocês também. Muitas pessoas me agradeceram, que é: nada vale a tua paz, entendeu? E nada, não é que nada vale a tua paz, mas tu não precisa salvar a vida de alguém. Quando tu atende clientes, quando tu tem alguém a quem prestar contas, sempre quer suprir todas as necessidades daquela pessoa. Então tu recebe uma mensagem à meia-noite do domingo e tu quer responder, porque tu pensa, eu não posso perder esse cliente, eu não posso correr o risco dele achar que eu não sou um bom profissional. Às vezes é teu chefe te manda uma mensagem essa hora. Gente, por favor, chefes, tenham noção. Quando eu mando uma mensagem pras meninas que trabalham comigo em horários que não são de trabalho, eu sempre digo, não precisa me responder, responde no teu horário de trabalho, porque ninguém é obrigado a nada, entendeu? Quando a gente... pessoas que têm esse sentimento de eu preciso responder, eu preciso fazer isso, fulano me pediu, cara, tu não é obrigado a salvar a vida de ninguém. E outra, ninguém vai morrer por causa disso, entendeu? A pessoa pode esperar um dia, algumas horas, uma semana, que for o caso, dependendo do que for a situação, sabe? Então, coisas como essa eu comecei a me dar conta. E comecei a me dar conta também sobre o formato tradicional que as nossas gerações anteriores lidavam com o trabalho. Uma amiga minha falou pra mim assim, que uma conhecida dela trabalha com doces. E daí ela falou que às vezes ela passava a madrugada inteira trabalhando, fazendo doces, porque ela tinha uma entrega no outro dia de manhã e ela queria entregar tudo bem fresquinho. E o pai dela julgava, tipo, meu... Daí, vamos supor, ela trabalhava a madrugada inteira e entregava os doces de manhã prontinhos, lindos, maravilhosos, cheirosos, frescos, e depois dormia o dia inteiro, porque ela trabalhou a madrugada inteira. E o pai dela achava aquilo um absurdo, tipo, eu não acredito como é que essa guria dorme o dia inteiro, é um trabalho, não sei o quê. E aí... não nessas palavras, mas vocês entenderam. Na cabeça dele aquilo era um absurdo. Como assim? Só que na verdade ela trabalhou horas, talvez muito mais do que ele o dia inteiro, e só num formato diferente. Comecei a observar coisas que a gente trazia em raízes com a gente das nossas gerações anteriores. Quando eu e o Léo começamos a cogitar a ideia de sair do escritório de novo, enfim, talvez um dia eu grave um vídeo sobre isso. Quando a gente foi conversar com os pais dele, tipo assim, o pai dele disse, mas você é super
ter uma empresa grande, pra conseguir crescer, vocês precisam de escritório, precisam de ter mais pessoas trabalhando com vocês e tal. E a gente teve que explicar pra ele que não, que as empresas de hoje, principalmente nosso negócio, que é marketing digital, pode ter um trabalhando na China, outro no Brasil, outro na África e tá tudo certo, entendeu? A gente consegue fazer o nosso trabalho dessa forma. Então, pra essas pessoas é difícil entender isso e a gente carrega muito disso conosco, com a nossa geração. Mas a nossa mente não se comporta desse jeito. Então a gente traz tradição com o nosso novo jeito de pensar e isso muitas vezes colide e dá essas merda que é a gente pensando que tem que fazer tudo o máximo possível e ser o rei do empreendedorismo. E não é bem assim. Então, no final das contas, o que eu tenho descobrido sobre produtividade é que tá tudo bem dormir às 4 horas da tarde até às 6 se tu tá com os teus compromissos em dia. Tá tudo bem tirar uma tarde de folga pra passar um tempo com uma amiga que tu não vê há meses. Tá tudo bem sair pra almoçar num lugar legal e perder meia hora a mais de almoço, sabe? Não é sobre a quantidade de horas que tu trabalha, mas sobre a eficiência daquilo que tu faz e os prazos que tu entrega, obviamente, né? A gente também não pode ser negligente e irresponsável em nenhuma das profissões. E eu não quero isso do meu trabalho, eu não quero isso das pessoas que trabalham comigo, eu não quero isso dos meus clientes. Mas eu digo assim, tratar a vida e inclusive a parte do trabalho com mais leveza, com mais naturalidade. É muito difícil, falando assim parece que, nossa, a Dó atingiu o nível de plenitude. Não, gente, não. Eu surto também, eu também tenho minhas crises de ansiedade. Meu Deus, eu preciso fazer isso, não vai dar tempo. E nesse momento o Léo me apoia e quando ele fica nervoso eu também apoio ele. A gente tem uma parceria muito incrível. Agradeço a Deus todo dia por poder trabalhar com a pessoa que eu mais amo no mundo. Enfim, mas é muito da gente ter essa autoconsciência. Quando tu cai em si e percebe que a vida é mais do que isso, acaba sendo um pouco mais fácil. Então hoje, às vezes ainda é difícil tomar essas atitudes, mas quando eu tomo, eu não me julgo, entende? Quando eu sinto que eu posso tirar um tempo pra mim, eu tiro. E não fico pensando, meu Deus, tinha que estar trabalhando, tinha que estar trabalhando, tinha que estar trabalhando. Não, sabe? Até porque muitas vezes a gente faz coisas de trabalho que a gente não pensa que é de trabalho, sabe? Então, tipo, eu tô indo no banco. Meu, aquilo ali é da empresa, mas tu não tá de fato na frente do computador. Mas também tá resolvendo coisas que são de trabalho, entende? Mas enfim, gente, eu queria muito trazer pra vocês essa minha visão, trazer o que eu tenho pensado sobre esse assunto, porque eu sei que é algo que aflige muitas pessoas. Eu queria que esse vídeo servisse como uma mensagem mesmo. Se tu sente que tem alguém passando por isso, copia esse link, manda pra essa pessoa, compartilha para que mais pessoas se sintam abraçadas como eu me senti quando eu caí na real, sabe? É isso, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram pra acompanhar tudo em primeira mão e a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e até mais! Tchau!